perguntei do culto de quarta-feira, porque a Manu pregou no culto de quarta-feira, Emanuele, e pregou muito bem. A Manu, faz muito tempo que eu sou bem observadora e eu não venho ao culto para ficar prestando atenção em coisas pormenores, não. Eu venho para prestar atenção na palavra, porque o Senhor fala comigo em todos os cultos, aqui presencialmente ou pela internet. E a Manu, ela tem uma clareza de ideias que é incrível. E ela consegue, além de ter a clareza, ela consegue colocar isso, o texto e a palavra com clareza. Tem muitas outras pessoas que fazem isso aqui. Estou falando da Manu porque hoje eu pedi para a Manu pregar junto comigo. E ela vai, então, repetir o que ela pregou na quarta-feira e nós vamos estar juntas no altar. Quero repartir o altar com ela, né? Repartir o púlpito com ela. E ela ficou meio chocada, meio assustada. A hora que eu falei domingo, ela deu uma parada, mas, enfim, me mandou uma mensagem: tá bom, pastora, estou disposta, né, serva. E hoje, então, nós estaremos juntas. E se você não assistiu o culto de quarta-feira, esse domingo e só esse, você vai ter o privilégio de ouvir de novo. Agora, nos próximos, assista o culto na quarta-feira, por favor. Amém? Então, eu passo a palavra para a Manu, para ela fazer esse início. Estaremos juntas no altar. Graça e paz, irmãos. Amém? Gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia em Jeremias 17, versículos 5 a 8. Jeremias 17, versículo do 5 a 8. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. Mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Ele será como uma árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra, em direção à água. Por isso, ele não se incomodará com o calor, e suas folhas continuam sempre verdes, mesmo no tempo da seca. E ele não fica ansioso, nem deixa de produzir frutos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Quando Deus deu essa palavra para mim, eu já pensei em uma história que eu gosto muito, na verdade, uma pessoa específica. O livro é o livro de Esther, e a pessoa é Mordecai, ou Mardoqueu. O livro de Esther, para quem não conhece, fala sobre uma jovem de descendência judaica, e ela ficou órfã muito jovem, e ela foi criada pelo primo, chamado Mordecai, ou Mardoqueu, pode falar nas duas versões do nome dele, tá certo. E o rei, da região ali que ela habitava, fez uma seleção com as meninas daquelas províncias, chamou as moças, e elas foram para o palácio, e entre todas elas, Esther foi escolhida. Porque o rei falou que se agraciou com ela. E eu já acredito, lendo o livro de Esther, a gente sabe do caráter dela, do modo que ela vivia, do modo que ela pensava. Eu acredito que já era Deus nela que fez ele enxergar algo diferente. E ela
se torna rainha naquele lugar. O rei falando, eu quero você como minha rainha. E essa história é contada durante o primeiro capítulo e o segundo. No terceiro, começam a vir os problemas. Um homem chamado Amã é colocado como o segundo mais importante do reino. Ou seja, abaixo do rei era ele que comandava. E ele, por onde ele passava, pelo ego dele ser muito grande, ele fez um decreto e falou assim que por onde ele passasse era para as pessoas se prostrarem diante dele. E daí tá, né? Por onde ele ia, as pessoas se prostravam e tal, adoravam. Porém, uma pessoa era diferente. Mordecai era diferente. E por onde Amã passava, as pessoas se prostravam, a maioria se prostrava, mas ele permanecia ali, em pé, firme. Ele não se dobrava. E Amã começou a ver isso no meio da multidão e começou a ficar irado. Falou, poxa vida, né? Por onde eu passo, todas as pessoas se prostram diante da minha presença, mas ele não se prostra. Até os guardas ficaram curiosos para saber o motivo. E Mordecai respondeu a seguinte questão. Falou assim, eu adoro somente ao Senhor. Somente a Ele eu dou glórias e honras. E é somente a Ele que eu me prostrarei. E não diante de homens. E ele continuou assim. E Amã cada vez mais irado com ele. Até que um certo momento, o Amã, ele assina um decreto, né? Ele faz um decreto, persuade o rei a fazer o decreto, na qual, em um dia específico, no dia 10 do mês 13, poderiam matar todos os judeus daquela região. Ou seja, todo o povo de Mordecai que vivia naquelas 127 províncias poderiam ser mortos. E pensa, o povo judeu, tendo essa notícia, imagina, você mora num lugar e, de repente, surge um decreto que toda a sua nação pode ser morta em um dia específico. E o intuito era não sobrar ninguém. Então, Mordecai, ele me chama a atenção nesse ponto, porque ele fica triste, sim. Ele era um ser humano, ele fica triste, ele fica com medo, mas em nenhum momento ele perde a esperança que ele tinha no Senhor. E se nós formos mesmo estudar a respeito desse decreto, a gente enxerga que não era só uma rincha pessoal que ele tinha. Era algo muito mais profundo. O povo judeu que estava ali naquela região faz parte dos descendentes de Israel. Aquele povo que Deus recebeu a promessa, Abraão recebeu a promessa de Deus. Deus chegou para Abraão e falou que faria dele uma grande nação. E era essa nação que Amã queria tocar. Era ali que Amã queria colocar o dedo. E ia quebrar toda uma promessa de Deus. Os judeus seriam o povo que estavam crescendo naquela região para realmente findar a promessa de Deus na vida de Abraão, que foi feita há muitos e muitos anos atrás. E se você for olhar à frente na história, você enxerga que Jesus iria sair desse povo. Ou seja, como é que você vai aniquilar um povo que faz parte da promessa de Deus? Isso é para a gente aprender que a palavra de Deus ela não volta vazia. Em momento algum. Deus ele é fiel para falar e ele é fiel para cumprir. E ele nunca volta atrás no que ele disse. Ele não passa a borracha. O que ele falou, ele cumpre. O que ele fala no nosso coração, o Espírito Santo, o que ele diz, não é mentira, não é brincadeira. Então, a gente tem que acreditar mesmo que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. E que a palavra dele também vai se cumprir. E continuando na história, Amã continua irado. Mardoqueu, ele começa a jejuar. No instante que ele descobre a respeito do decreto, ele coloca a sua roupa de saco, ele coloca cinzas na cabeça e ele vai para a porta do palácio. E ele fica ali. E Esther, que era a filha de consideração, a filha de criação dele, fica sabendo que ele está ali. E começa a descobrir, né, por que o meu pai de criação está ali na porta do palácio, nessas condições. E ali ela fica sabendo do decreto. E ela fica com muito medo, porque ela sabia que ela podia fazer alguma coisa, mas ninguém podia adentrar os átrios do palácio sem que o rei convidasse. E isso podia causar a morte dela, então ela ficou com medo, de verdade. E Mordecai novamente chama a minha atenção, porque ele faz duas coisas muito incríveis. A primeira, ele fala para Esther que se Deus não levantasse, que se ela não se levantasse perante o rei para salvar o povo, com certeza
Deus ele iria levantar outra pessoa, mas o povo não iria ficar desamparado. Então, assim, é para a gente entender que mesmo quando, ao nosso ver, as coisas não têm soluções lógicas, Deus ele está sempre ali disposto a levantar uma outra pessoa ou a te usar para fazer aquela questão que parecia impossível, solucionável. Ele sempre faz isso. E Mordecai, mesmo com medo, mesmo sabendo que o povo dele estava jurado de morte, ele continua tendo esperança, assim como diz em Jeremias 17. E ele diz mais uma coisa, ele encoraja Esther. Ele fala, Esther, será que não foi para esse tempo que você foi colocada aqui como rainha? E eu quero dizer para vocês essa noite que será que não foi para esse tempo que nós estamos aqui, que nós fomos colocados nesse lugar, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa casa? É para esse tempo que Deus quer nos usar. É justamente para esse tempo que nós faremos a diferença. Não é à toa que na Bíblia fala que nós somos o sal da terra. Nós não estamos aqui para fazer como a maioria, mas nós estamos aqui para trazer soluções para problemas, para ser instrumentos de Deus, para solucionarmos problemas e para fazer a diferença na vida das pessoas. Ali, Mardoqueu, mesmo com medo, ele passa a esperança que ele estava sentindo para Esther. E Esther, na mesma hora, ela se encoraja com as palavras dele. Que quando a gente vê uma dificuldade ou alguma coisa, a gente não começa a murmurar, não começa a se esconder atrás do problema, mas que a gente consiga encorajar as pessoas que estão próximas a nós, que a gente consiga trazer a esperança que só quem dá é Deus, não tem como fazer pelas nossas forças. E Esther ali, com as palavras de Mordecai, ela fala, ok, então, eu vou. E ela, muito sábia, ela fala, eu vou obedecer o que o Senhor está me falando, e eu peço que vocês jejuem e orem por mim durante 3 dias. E todo o povo judeu da região jejuou, orou durante 3 dias. Ela conseguiu entrar nos átrios do rei e conseguiu fazer com que aquele decreto fosse revogado, de certa maneira. Conseguiu fazer com que o povo não fosse morto. E outro ponto que me chama muito a atenção é que durante esse período de jejum que Esther teve, junto com todos os judeus das províncias, Amã ele continuou irado com Mordecai. Continuou irado. Mesmo com aquele decreto, mesmo com tudo, ele queria adiantar a morte de Mordecai. E ele foi para casa, uma certa noite, conversou com os servos, com a esposa dele, uma mulher que não era sábia. E eles, conversando, decidiram fazer uma forca bem grande, 20 metros de altura, assim, uma forca enorme. E Amã falou, eu vou construir, e amanhã eu vou entrar na presença do Senhor, eu vou entrar na presença do rei, e eu vou falar para matar Mordecai. Ele vai morrer naquela forca. E justamente nesse mesmo período, de forma simultânea, enquanto Amã estava pensando matar Mordecai, que era o filho ungido de Deus, o rei teve uma insônia, não conseguiu dormir aquela noite, e levantou e andou para um lado, andou para o outro, pediu para um servo trazer um livro que ficavam todos os acontecimentos importantes do reino. Falou, olha, traz para mim aquele livro, eu imagino que devia ser um livro enorme, porque assim, pensam todos os acontecimentos daquele reino, desde o começo até o reinado atual daquele rei. E ele trouxe e ele leu exatamente uma pequena história que falava sobre um homem chamado Mordecai. Há muitos anos atrás, Mordecai ele tinha falado sobre guardas que estavam tramando contra a vida do rei. Mordecai ficou sabendo, como era um homem muito correto, muito justo, ele contou para o rei, contou para o povo, e os guardas todos investigaram e tal, e descobriram que eles realmente queriam matar o rei. E o rei foi poupado, a vida do rei foi poupada por conta disso. E o rei leu aquela história e falou, nossa, Mordecai, ele salvou a minha vida. Ele teve alguma honra por isso? Ele já teve algum prêmio, né, algum presente, foi bonificado? Falaram, não, Mordecai não. E ele daí conseguiu adormecer. A hora que ele acordou, ele já estava no coração que queria honrar a Mordecai de alguma forma. E nesse exato momento, Amã entra. Amã, o segundo homem mais importante do reino, né? Ele governava abaixo do rei. Ele entrou para falar, para matar Mordecai. E o rei olhou para a cara dele e falou assim, Amã,
tenho uma pergunta para você. O que você faria para um homem que você realmente deseja honrar? A Amã, na hora, pensou, claro que sou eu, né? Então, não vou ser bobo nem nada, e eu vou falar realmente o que eu queria receber. Então, eu vou ler aqui para vocês o que o Amã disse. Está lá em Esther 6, versículo 6 também. Amã entrou e o rei perguntou a ele: o que eu devo fazer para honrar um homem que verdadeiramente me agrada? Amã pensou consigo: acho que eu sou o único homem a quem o rei deseja honrar. Por isso ele respondeu: ao homem que o rei quer honrar, mande trazer um manto que o próprio rei costuma usar, um cavalo que o rei costuma montar e que leve a coroa real na cabeça. Em seguida, mande que alguns dos príncipes mais importantes do reino vistam o homem com aquele manto. E depois, eles devem levar o homem pelas ruas da cidade, montado no próprio cavalo do rei, e dizer em alta voz diante dele: é assim que o rei honra as pessoas que verdadeiramente ele deseja honrar. Ou seja, Amã falou, pega o seu cavalo, rei, pega o seu manto, pega tudo que é seu, coloca na pessoa, e os príncipes, né, as pessoas importantes daquele reino, vão levar aquele cavalo por toda a cidade e vão sair gritando: esse homem é honrado pelo rei. Esse homem merece as honras que ele está recebendo. E quando ele disse isso, o rei falou: é isso mesmo. Ó, pega o meu cavalo, pega o meu manto, pega tudo que você falou, vai lá e faz lá com Mordecai. E eu acho muito incrível isso, porque em nenhum momento Mordecai confrontou Amã. Mordecai chegou e falou alguma coisa diretamente, mas ele estava ali orando e jejuando para que a solução do problema viesse. E ele foi honrado, ele realmente passeou pela cidade, montado no cavalo do rei, com o manto do rei, com Amã, com certeza morrendo de raiva, gritando pela cidade que Mordecai era um homem honrado, quando ele mesmo queria as honras. E nessa noite, acabou o jejum da Esther e dos judeus lá, e ela fez um banquete para o rei, e ela contou sobre o plano de Amã. E, por fim, resumindo a história, Amã foi morto na forca que ele fez para matar Mordecai. E o segundo homem mais importante do reino passou a ser o Mordecai. Ele herdou todos os bens que Amã tinha, herdou a posição que ele tinha, ele foi honrado diante de Deus. E é isso que eu quero dizer essa noite. Nós estamos aqui, nesse tempo, para um motivo, para um propósito. A gente não foi colocado aqui à toa, a gente não nasceu à toa, a gente não vem para a igreja à toa. A gente vem para realmente conseguir fazer a diferença na vida das pessoas, encorajar, e a justiça quem faz é Deus. Deus ele está cuidando de todos os detalhes da nossa vida. A gente só precisa confiar, ter esperança, assim como diz em Jeremias, para que a gente consiga ter uma raiz profunda, uma raiz forte. Porque quem tem a raiz forte não é derrubado pelos problemas. Pode vir tempestade, pode vir o vento, pode vir qualquer coisa, mas você está ali firmado, firmado na verdadeira rocha, que é o Pai. Então, que a gente não tire isso do nosso coração. E que, independentemente do que a gente passe, do que a gente deixe de passar, do que nós vejamos, dos traumas do passado, de tudo, independente de tudo, que a gente consiga manter a nossa esperança, não nos nossos braços, nas nossas forças, mas no Senhor Jesus Cristo, porque Ele sim pode todas as coisas. E mesmo quando nós estamos dormindo, mesmo quando nós estamos sem fazer nada, né, para as pessoas, mas assim, confiando, jejuando e orando, Ele está trabalhando a nosso favor. Então é só confiar, entregar tudo nas mãos dEle, que tudo Ele fará. Amém? Leia de novo o texto de Jeremias. É Jeremias 17, do 5 ao 8. Assim diz o Senhor:
Maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. Mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Ele será como uma árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra, em direção à água. Por isso, ele não se incomodará com o calor, e suas folhas continuam sempre verdes. Mesmo no tempo da seca, ele não fica ansioso, nem deixa de produzir frutos. Quero que essa parte do texto você grife, você escreva no seu caderno, você guarde, porque começa o texto falando maldito homem, isso. Mas, tem um mas lá no meio, não tem? Mas o homem que confia no Senhor, que teme ao Senhor, que confia no Senhor. Mardoqueu, o Mordecai, ele era uma pessoa que confiava plenamente no Senhor. Em nenhum momento você vê algum desespero nele. Ele chega, ele sabe o que fazer quando sai o decreto. O decreto ele era dado, ele era gritado nas ruas quando o rei fazia um decreto. A palavra evangelho vem disso. Evangelho era a palavra que era gritada pelo rei, a notícia, boa ou má. Né? No caso, evangelho era quando o rei ganhava as guerras, então dava as boas notícias das guerras. Era sempre gritado. E eu fico imaginando no coração de Mordecai saber que todo o seu povo está prestes a morrer num dia só. E era assim, o rei autorizou, o decreto era assim, uma autorização para que todos os outros povos matassem os judeus aonde eles estivessem. Aquele não era um reino comum, eram 127 províncias, e 127 províncias não é 127 cidades. O rei tinha vencido inclusive a Babilônia, ele era rei de toda a terra, ou seja, eram todos os países. Os judeus estavam espalhados, e esse decreto autorizava todo mundo a matar todo judeu. Então não tinha muita escapatória. A ordem era matar todo mundo e todo mundo sabia, se meu vizinho é judeu, eu tenho que matar. Era uma autorização velada para a morte. O texto fala em certo ponto que também, depois você lê o livro de Esther aí, né? Que os próprios autoridades das províncias ajudavam os judeus, que o povo ficou muito triste, chorava pelas ruas, porque já pensou, você, todo o seu país ter uma senha, uma ordem que diz assim, eu vou morrer tal dia, e não tem o que fazer, porque ele é rei de toda a terra, não tem a quem recorrer, eu não tenho a quem recorrer, decreto feito não se pode voltar atrás, tanto que o rei, ele não volta atrás do decreto, o que ele diz? Ele faz um outro decreto dizendo, todo judeu pode se defender, e daí o judeu pode se juntar, e daí os próprios que não, como eles perceberam que o rei então não queria mais que os judeus morressem, então ninguém mata, e nenhum morre, nenhum judeu morre, ninguém morre na realidade. E o texto fala, e eu fico muito encantada com a confiança de Mardoqueu, e é por isso que eu pedi para Manu repetir essa mensagem, porque é essa palavra que eu quero deixar para você nesse início de 2021. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mordecai seguia o que Deus estava mandando. Ele primeiro foi chamado por Deus para criar uma menina, né, que era órfã da sua família. E ele criou essa menina. Aí eles foram exilados para essa terra, e ele foi para lá e continuou fazendo firmemente a sua fé, cumprindo todas as coisas, não se dobrando a outros deuses, não se dobrando às pessoas. A gente percebe que ele é fiel em qualquer lugar. Tem gente que sai daqui para Londrina já esquece que é crente, né? Então, a
A pessoa esquece que é cristão, esquece que segue a Deus, pode fazer o que quer, né? Se libera geral, vamos, né? Vamos que vamos. Eu morei em Balneário Camboriú, gente. Eu morei lá há alguns anos e eu dizia assim, o povo chega aqui e fala assim, aqui pode tudo, né? Terra de ninguém e libera geral, vamos fazer. Tem muita gente assim, não só os cristãos, mas muita gente assim. E o Mardoqueu, ele estava exilado numa terra, ele podia fazer outras coisas, e existia um decreto que tinha que se dobrar para o bendito Amã, mas ele tinha o seu coração no Senhor, e ele continua dia a dia, calmamente, servindo e seguindo ao Senhor. Quando sai o decreto, a gente não percebe também uma loucura de Mardoqueu. A gente percebe que ele fala, olha, ele tem uma lucidez, um discernimento de pensar, olha, Deus me fez criar uma menina, super bem. Essa menina, de repente, a Vasti, o rei faz um banquete de 6 meses fazendo festa. Nos últimos 3 dias do banquete, ele chama a Vasti. E a Vasti fala, não vou não, chega de querer me apresentar e não sei o que, não vou. E aí existe todo um machismo ali, né? Que diz assim, os homens falam, se você deixar a rei, ela falar não para o rei, ninguém mais dá ordem na casa. As casas vão virar uma bagunça, as mulheres vão achar que manda. Então, você vai ter que tirar essa rainha, porque senão nós vamos ter um problemão no país inteiro. Pode ler lá o texto, é exatamente isso que eles pedem. E aí, assim, nós vamos ter um problemão se o senhor deixar a Vasti fazer o que ela quer e falar não para o rei. E aí, então, o rei pega e tira a rainha e fica sem rainha. Fica triste sem rainha, né? Não tem uma rainha. E aí então o pessoal percebe isso e convoca as virgens então para escolher. Para você ser escolhida rainha, você ficava 1 ano com tratamento de beleza de grátis. Ah, gente, inveja aí, né? 1 ano de tratamento de beleza no spa do rei. Ainda por cima, ela caiu nas graças do chefe que cuidava das belezas. Ela ainda recebeu o melhor quarto, tudo de melhor. Pensa num spa, né? Lá estava a Esther recebendo de tudo. E ela entra na presença do rei, o que a Manu fala é muito real para mim. O brilho dela não vem do tratamento de beleza, vem do Senhor e da missão que o Senhor tinha para ela. Não tem a ver com ela. Tem a ver que Deus tinha escolhido Esther para aquele momento. Tinha escolhido para que Esther estivesse ali. E colocou ela lá como rainha. Ela não era rainha de um país, né, gente? Ela era rainha de onde? De toda a terra, todos os reinos. Ela não era uma rainha de um reino. Ela era rainha de todos os reinos. Tinha um poder imenso. E o rei era apaixonadinho por ela, né? O que ele fala a hora que a Esther aparece? Nem podia entrar na frente dele. O que ele fala para ela, gente? Rainha Esther, pode entrar, pode pedir o que você quiser, que até metade do reino eu te dou. Ah, fala sério, né? Fala sério, né? Mulherada invejosa aí, né? Ó, até metade do reino você pode pedir que eu dou, né? Ó, meninos, faz favor aí, né? De cumprir aí as ordens, metade do reino, né? Ele está apaixonado. Nesse tempo que ela entra ali, ele já está casado faz 5 anos, viu, gente? Não é lua de mel, não. Já faz 5 anos que ele está casado, quando ela entra na frente dele lá. Até metade do reino você pode pedir que eu te dou. A rainha Esther é muito sábia, porque ela foi bem ensinada por Mardoqueu. E o que eu quero frisar para você, eu não sei se nós vamos ter decretos difíceis ou fáceis durante esse ano. Quando a gente achava que a vacina está chegando, e minha mãe disse assim, como assim? Está fechando as cidades, a vacina não está chegando. Eu falei, mas está chegando, não quer dizer que chegou. Né? Quando a gente achou, aí o vírus teve uma mutação na Amazônia, os países fecham e vira aquela confusão de novo. Não sei quais notícias você vai ter e eu vou ter em 2021. 2020 nós entramos achando que pensando em algumas coisas e nossa vida mudou radicalmente. Não sei, talvez possamos ter um ano tranquilo. Como não? Também, né? Começamos o ano não tão tranquilos, esse mês já tivemos muitas notícias de todos os jeitos,
Mas o que eu quero te dizer é isso. Existia um decreto para a morte de todo o povo num dia especial. Só que parece que tem coisa que as pessoas falam assim, não pode piorar, mas só que não. Você já ouviu isso? Não pode piorar, mas só que não. Assim foi a ideia, a vida do Mordecai. A vida dele já não estava uma coisa muito boa. Já estava de jejum, já tinha conversado com a Esther, já tinha um dia para morrer toda a nação. Aí o Amã, não satisfeito, vai para casa e começa, né? A única coisa que eu recebi banquete da rainha, tenho toda a glória, mas enquanto eu não matar aquele cara, eu não vou deixar para o dia dos judeus, não. Eu quero matar antes, porque eu quero matar ele. Daí a mulher dele dá aquela boa, né? Acho que ele pensou depois, na hora que ele foi morrer na forca, aquela mulher, né? Uma bênção, né? Morreu também na forca, ela também. Ela fala assim, não, faz uma forca e mata ele amanhã. Não espera o dia, não. Sabe aquele negócio que estava ruim e piorou? É a história do Mordecai. Eu já tinha um dia para morrer, mas daí o Amã fala, não, vou esperar não. O Mordecai morre amanhã. E ele decide isso no jantar. Depois do banquete, ele chega em casa, está conversando com a mulher dele, ele decide isso. E aí ele já levanta fazendo a forca. Só que quando ele decide, quando o inimigo se levanta contra o homem de Deus, a mulher de Deus, Deus também se levanta. O que eu acho mais legal nesse texto, e eu comentei isso com a Manu quando eu conversei com ela, é que eu vejo tanta gente que acontece alguma coisa difícil e entra numa correria, vem para o meu gabinete, chama a Camila, liga para não sei quem, liga para a Osaura para interceder e faz um rolo, uma confusão. O Mordecai dormiu. Nessa noite que ele estava dormindo, o inimigo se levantou, Deus se levantou, o rei não dormiu, forca foi feita e ele não viu nada. A hora que ele acordou, o que já estava acontecendo? Já era hora de ser honrado. Porque quando ele acorda, já está o cavalo pronto, porque o rei já tinha mandou chamar o Mordecai, está lá na porta, manda chamar ele. Aí ele pensa assim, o que será que aconteceu? Está de roupa de saco, ainda está com roupa de jejum. Você vai vestir a roupa do rei. Roupa do rei? Por que eu vou pôr roupa do rei, gente do céu? Você vai ser honrado. Às vezes a gente fica tão preocupado, o que vai acontecer? O inimigo vai se levantar, não sei o que. Eu escuto o povo tão apavorado, falo assim, gente, deixa levantar. Deus vai se levantar, e a hora que eu acordar, porque eu vou continuar dormindo, que eu adoro dormir, a hora que eu acordar, já está na hora da honra. É só você descansar e confiar no Senhor. Bendito o homem que é plantado no jardim, não é? No jardim regado, que confia no Senhor. Eu queria muito que você olhasse o seu coração nessa noite e começasse a pensar o quanto que você confia de verdade no Senhor. Porque se você não tem dormido, você está perdendo o seu tempo de não dormir. Porque o Mordecai, no meio dessa confusão, ele estava dormindo. E quando ele acordou, ele viu uma forca lá fora, que depois ele descobriu que era para ele. Mas a hora que ele descobriu que era para ele, já não era mais para ele. Todos os planos que o inimigo fez contra ele, viraram contra o próprio inimigo. Você não precisa se preocupar em olhar para o seu inimigo. Você não precisa se preocupar em ter rancor. Você não precisa se preocupar de querer fazer alguma coisa contra alguém. Deixa com Deus, por favor. Deixa com Deus. 2021 veio para nos trazer esse tempo de entendermos que precisamos confiar plenamente no Senhor. Amém? Deu para aprender em 2020? Amém? Tudo que passamos não deu para a gente aprender que precisamos confiar plenamente no Senhor? Eu passei 2020 pendurada, eu falei isso aqui em dezembro.
Agora, aqueles bonequinhos que fica pendurado no fio, eu fiquei pendurada em Deus, porque eu não tinha controle sobre coisa nenhuma. Não tinha controle nem sobre os próximos 5 minutos da minha vida. Nunca tive, mas eu percebi mais em 2020. Prontos, nós estamos prontos para caminhar em confiança com o Senhor. Amém? Amém? Mordecai, ele me dá uma lição incrível de ter essa clareza, de saber assim, olha, esse é o tempo, que eu nasci para esse tempo, que eu tinha essa missão de educar essa menina chamada Esther. Eu tive que mandar essa menina para o palácio, não deve ter sido fácil. Ele orientou ela a não contar de que povo ela era, e tudo o que ela faz é orientação dele. Como é bom ter pessoas sábias ao nosso redor. Como é bom ter pessoas que confiam no Senhor ao nosso redor. Eu quero louvar a Deus, porque Deus tem nos orientado nos cultos, e mais uma vez incentivando para que você assista os cultos, assista as escolas dominicais, tanto presencialmente quanto na internet, porque Deus tem alimentado a gente para o nosso dia a dia. Uma vez eu li uma história que dizia assim, não sei porque eu vou ao culto, ou assisto o culto, ou a escola dominical. Eu não lembro o que foi falado 6 meses atrás. Eu não lembro o que a Isaura pregou, a Manu pregou, a pastora pregou, o Eliseu pregou. Eu não lembro. E aí a pessoa perguntou, você lembra o que você comeu 1 mês atrás? Você lembra o que você almoçou exatamente no dia 17 de dezembro, que faz 1 mês? Mas você sabe que você comeu. Por que você sabe que você comeu? Você não morreu. Você não comesse de lá até aqui, já tinha morrido, certo? Você ficou alimentado? Nem mais magro ficou, infelizmente, né? Nem mais magro a gente ficou. Então, o que isso quer dizer? Que não importa se você lembra de tudo que foi pregado, mas o seu alimento é pro dia. E se você ficou alimentado, se você continuou confiando no Senhor, se você continuou firme na fé, é porque você assistiu o culto, é porque você leu a palavra, é porque você orou, é porque você esteve na casa do Senhor, é porque você esteve na internet ouvindo os seus irmãos pregarem. Isso te alimentou para o seu dia. E se você não está definhando, é porque você foi alimentado. Não interessa se você ouviu ou não. Não interessa se você lembrou de 6 meses atrás ou não. Porque você também não lembra o que você comeu. Mas você sabe que comeu. Porque senão você tinha ficado bem magrinho ou até definhado. Coisa que não tem acontecido conosco, talvez infelizmente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que ao participarmos da mesa do Senhor, que vamos agora, você possa vir para o altar renovando o seu compromisso de confiança no Senhor. Mais uma vez, entregue 2021 nas mãos do Senhor, que eu sei que você já fez isso, e diga, Senhor, eu quero ler mais sobre Mardoqueu e outras pessoas. A Manu começou dizendo sobre as promessas, e hoje o texto que eu falei de manhã foi sobre as promessas. Nós temos as promessas de Deus e às vezes nós as esquecemos. Que a gente possa colocar as promessas de Deus em circulação e que a gente possa confiar mais em qualquer tempo, quer esteja tudo bem, quer esteja acontecendo 1000 coisas, que a gente possa dormir e saber que se o inimigo se levanta, Deus também se levanta. Amém? E se for preciso o rei ter insônia, vai ter insônia. É miraculoso saber que naquele livro enorme que a Manu falou, abriram exatamente na história do Mordecai. Coincidência que não foi, né, gente? Você precisa entender que Deus age por você, quando você é um homem ou uma mulher que confia no Senhor.
Precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Eu tenho visto milagre todos os dias. Eu chego até a ficar com vergonha de Deus, de tantos milagres que Ele faz todos os dias na nossa vida. E eu só posso agradecer. Tem tido lutas? Claro, mas muita vitória também. Amém? Amém? Abaixa a cabeça, fecha os olhos. Ministério de Louvor, por favor. Vamos descer, mano? Fica de pé, meu irmão, minha irmã. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar acontecer, mesmo que eu encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz é revelada só por mim. E mesmo Deus se abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de Seu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios que ela nos agracia. Humildemente, Senhor, nós Te suplicamos agora, ó Pai misericordioso, que nos ouça com Teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade, Senhor, agora, consagres o pão e o cálice, para que, recebendo-o segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém e amém. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com o teu Espírito e abençoes as dádivas do pão e do cálice, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o cálice que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos, Deus, a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Na noite em que o Senhor foi traído, ele pegou o pão, ele ergueu e deu graças, e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele pegou o cálice e disse: Este é o meu sangue, este é o símbolo do meu sangue que eu derramei na cruz por você. Faça isso em memória de mim. A mesa do Senhor está posta. O Senhor Jesus está aqui. É Ele que é dono desse Senhor dessa mesa. Eu não sou dona, a Igreja Metodista também não. Você é nosso convidado, convidado de Jesus, a participar da mesa do Senhor. Amém? Amém? Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua presença, pela manifestação da Sua presença. Neste momento, Senhor, ao vir ao altar, nós queremos, ó Pai, dizer a Ti novamente o quanto nós confiamos em Ti. Entregamos a Ti este ano de 2021 crendo que o Senhor está conosco, que o Senhor vai à nossa frente, que o Senhor nos segura na nossa mão, que o Senhor nos carrega no colo. Depende do que está acontecendo, o Senhor vai tratando com a gente, cuidando da gente, abençoando a gente. Muito obrigada, Senhor. Nós só temos que agradecer e entregar nossa vida, nossa família nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor é conosco em todo o tempo. Louvado e bendito seja o Teu santo nome. Amém e amém. Você pode se assentar. Eu vou pedir para o Valdecir e a Sumair estarem aqui à frente, e que a Emma e o José também, e para entregarem a ceia do Senhor. Nós entregaremos os copinhos com o pãozinho dentro. Por causa da pandemia, ele está todo lacradinho. Ok? Mas todo um cuidado aí. Isso mesmo. Muito bem. Ok. Não venham todos juntos, por favor, né? Espera o outro, dá aquele espacinho que a gente precisa por causa da pandemia. De preferência, não cruze todo mundo no meio. Se tiver espaço pelas laterais, se você puder ir, por favor. Venha, pegue o pão, o cálice, nós vamos tomar todos juntos. Seu sangue, Sua cruz me leva de volta pra Deus. Sua morte, Sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me
sangue, só a cruz me levam de volta pra Deus. Só a morte, só a vida, as trevas Ele já venceu. Teu amor me conquistou. Sou eterno devedor. E o véu se rasgou, só a luz em mim brilhou, só a glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Você que está aí na sua casa, as duas câmeras, nossos irmãos queridos e queridas, quando eu consagro os elementos da ceia aqui, eu consagro os que estão aí na sua casa, junto. Eu sei que você está aí com a sua mesa preparada. E eu quero louvar a Deus pela fidelidade dos nossos irmãos que têm feito montado a sua mesa, feito direitinho todos esses meses. E eu fico muito feliz de receber as fotos, das pessoas comentarem que chamou sua família e fez a sua Santa Ceia. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, mesmo não podendo estar aqui, tem cumprido as ordens do Senhor como Mardoqueu, em qualquer lugar, em qualquer situação, agindo em fidelidade ao Senhor. Nós vamos comer do pão e beber do cálice aqui, você aí, mas nós estamos juntos, mesmo na distância física, nós estamos juntos participando da mesa do Senhor. O mesmo Jesus que está aqui conosco, está aí na sua casa, entregando presencialmente também a ceia do Senhor para você. Ele está aqui, ele está aí porque ele não tem barreira de espaço, né? E ele está em todo lugar porque ele é onipresente. Então, o nosso Deus que está aqui, está aí na sua casa e está comendo, participando da sua mesa, como ele disse lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, você abriu a porta para ele, ele diz que entrará e ceará com você. Então, ele está aí na sua casa, ceando com você, do mesmo jeito que está aqui conosco. Coma do pão, beba do cálice, nós aqui, você aí, e sejamos agradecidos ao Senhor. Meu irmão, olha para mim. Você entendeu que você foi chamado? Você foi chamado
Você está nesse tempo da pandemia e não é à toa. Eu quero te dizer a mesma palavra que Mardoqueu disse para Esther. Se você não cumprir a sua tarefa, Deus vai colocar outra pessoa para cumprir, porque Ele vai fazer. Deus tem te dado tarefas para cumprir. Deus tem te chamado para ser luz, para ser sal onde você está. Deus tem te colocado coisas importantes, pessoas para você cuidar. Se você não fizer, Deus vai chamar outra pessoa. Então, a mesma palavra que está ali eu quero dizer para você. A Esther, ela foi rápida em pensar, se é para mim eu vou fazer. Ela se arriscou, se colocou, porque ela entendeu que ela foi colocada naquele tempo difícil, porque Deus tinha um propósito na vida dela. Então nós temos vivido tempos difíceis ou fáceis, mas às vezes mais difíceis do que fáceis. Deus tem nos chamado, cumpra a missão, coloque-se agora, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e diga ao Senhor, eu sou serva, eu sou servo, e eu quero seguir e servir a Ti nesse tempo. Cumpra em mim a sua vontade e diga ao Senhor, eu confio plenamente em Ti. Obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo privilégio de estarmos na sua casa, pelo privilégio de estarmos na sua presença, pelo privilégio de ouvir a sua voz, pelo privilégio de vivermos nesse tempo e cumprir a missão que o Senhor colocou nas nossas mãos, que não é missão para mais ninguém, os anjos podiam fazer, mas nós fomos chamados. E se sabemos que se nós não fizermos, outro vai fazer. Mas nós queremos nos colocar à sua disposição. Senhor, se a missão é minha, eu quero cumprir. Se a missão é do seu povo, que cada um cumpra a sua parte. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Obrigada, Paizinho, pela sua presença conosco. Obrigada, Senhor, por podermos nos reunir aqui. Obrigada pela chuva linda que o Senhor mandou para a gente hoje. Mansinha, tranquila, que molhou a terra. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo fresquinho e gostoso que a gente está aqui. Obrigada por podermos reunir no templo e por aqueles que estão lá na sua casa e têm oportunidade de ter a internet e assistir o culto. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelos nossos irmãos. E, Senhor, que esse ano de 2021 a gente possa continuar junto, louvando, adorando ao nome do Senhor em todo o tempo. Muito obrigada. Que a graça e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e que a unção preciosa do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Quer ficar por dentro de toda a nossa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.